A Assembleia Geral das Nações Unidas segue acontecendo a todo vapor em Nova York, nos Estados Unidos. E ontem, quarta-feira, 25 de setembro, foi a vez do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fazer a sua declaração perante todo mundo. Eu trago então mais uma vez um resumo detalhado dos acontecimentos principais, por exemplo, de líderes como Volodymyr Zelensky, trouxe na quarta-feira em relação ao que o Joe Biden, presidente americano, se pronunciou na segunda-feira, e assim eu trago os elementos importantes. É claro que alguns pontos principais de todo esse cenário, que não tem como trazer tudo que foi falado de todas as nações, os chefes de estados e seus representantes que ali estão presentes para colocar ao mundo as suas ideias, para colocar o seu avanço no cenário econômico, político, ambiental, que faz parte e tem uma grande importância para toda a sociedade presente neste mundo. E o que mais chama atenção é a presença de fato de nações que hoje estão lutando no beligerante, como Ucrânia e Rússia, que estão ocupando o mesmo espaço em Nova York. Por exemplo, Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, e Putin, da Rússia, ele está presente na Assembleia, esteve presente ali no momento em que, pouco antes de Volodymyr Zelensky fazer seu pronunciamento, sua declaração. Isso mostra que esse cenário geopolítico ele é baseado em elementos de interesse. Como sempre venho batendo nessa tecla, como que pode, nesse momento em que uma reunião tão importante na Assembleia Geral das Nações Unidas, há possibilidade e tem essa possibilidade de reunir todos esses líderes, chefes de estados do mundo inteiro e debater assuntos até mesmo semelhantes, iguais, paralelos, tanto em questões sociais, questões econômicas, políticas, ambientais, mas eles não conseguem se sentar na mesa de negociação e tentar empurrar essa guerra não para o abismo, mas para uma gaveta e assim as suas diferenças serem debatidas, serem colocadas a zero e colocar um ponto final nesse conflito, seja da forma mais complexa possível, mas tem essa possibilidade, há essa possibilidade de sentar em mesa de negociação. E como vimos agora na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde a Rússia e a Ucrânia elas ocupam o mesmo espaço, inclusive os Estados Unidos, o Reino Unido, a França. Então, eu vejo aqui como alguns elementos principais responsáveis por esse conflito e por durar tanto até esse momento, mais de 2 anos e meio, eu coloco 5 nações principais que fazem parte, que estimularam para que esse conflito se propagasse por mais de 2 anos. Por exemplo, a própria Rússia, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a própria China. O que eles têm em comum? Claramente, eles são os Estados membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É de fato uma hipocrisia muito grande eu colocar que eles são os responsáveis e ao mesmo tempo eles são os membros permanentes que decidem a segurança do mundo. É uma hipocrisia e tanto eles fazerem parte de fato dessa estabilidade mundial, dessa segurança mundial. Então fica aqui mais uma colocação, uma análise de tudo que está acontecendo, que de fato nos revela o interesse por trás disso tudo, tanto os setores da base industrial de defesa de cada nação envolvida, da economia de guerra, em que grandes empresas que fazem uma grande produção com base em investimentos estatais, em que políticos ressurgem das cinzas e ganham muito dinheiro com tudo isso, tanto do lado do Ocidente quanto do lado do Oriente. Então, esse aspecto que eu venho trazer novamente aqui, sobre principalmente a fala de Volodymyr Zelensky, uma fala importante, nos remete aqui a um caminho em que a negociação ela é possível, mas é necessário, sem dúvida, que as partes, e principalmente essas grandes nações, elas desçam dessa escada do orgulho,
e passem a negociar o fim desse conflito. Então vamos lá para, de fato, todas essas colocações que o presidente ucraniano trouxe na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde ele pediu para que as Nações Unidas se lembrem de forma exaustiva tudo o que está acontecendo nesta guerra na Ucrânia, no leste europeu, em mais de 2 anos e meio de conflito que não tem sinal de diminuição. E essa fala de Zelensky nos remete que ele está buscando atrair os holofotes em meio ao que está acontecendo hoje no Oriente Médio, que vem trazendo essa atenção dos principais chefes de estados e dos principais meios de comunicação de todo o mundo, que tanto estão com holofote em Nova York, na Assembleia, quanto também no Oriente Médio, numa possível guerra que pode acontecer a qualquer momento entre Israel e o Hezbollah no Líbano, que de fato já está acontecendo, mas nada ainda declarado oficialmente. Então, buscando reunir apoio após mais de 2 anos e meio, Zelensky lançou dizendo ali que a Rússia ela é tida como a principal ameaça para todas as nações do planeta e que está muito além da Ucrânia. Hoje, a Ucrânia ela enxerga a Rússia, apesar da sua grande dimensão situada no globo, ela busca ainda expandir os seus tentáculos, expandir as suas terras, os seus territórios, além de suas terras, além das fronteiras do leste europeu. E a Ucrânia pondera, Zelensky, de que a Rússia ela busca expandir a todo custo para os seus vizinhos no leste europeu, independentemente de suas fronteiras serem, de fato, uma nação que pertencem à OTAN ou não. Então, todos os países vizinhos da Europa e da Ásia Central, segundo Zelensky, sentem de fato que a guerra ela pode alcançar as suas nações, principalmente a Polônia e os estados bálticos que fazem uma fronteira ali exclusiva com os russos. Inclusive, recentemente, os Estados Unidos e a Alemanha fecharam um acordo importante de defesa antimísseis para a nação alemã, que deve proteger também as nações da Escandinávia e também dos Bálticos, incluindo a Polônia, com sistemas SM-6, tanto de defesa aérea, quanto possivelmente também de ataque ofensivo terra-terra, bem como também sistemas Tomahawk, que fazem parte dos novos lançadores modernos de longo alcance do exército americano, que vão ser implantados até 2026 na nação alemã. E Zelensky enfatizou os perigos de um desastre nuclear que essa guerra está representando para a Ucrânia e para toda a Europa, inclusive também para todo o mundo. Porque o inverno está chegando ao seu ponto de ruptura, isso porque a Rússia vem atacando diversos setores e diversas infraestruturas energéticas da Ucrânia, que agora está muito próxima do inverno que começa em dezembro e tem data para término até março de 2025. Então a Ucrânia ela precisa estar com os seus setores de infraestruturas elétricas nucleares perfeitamente alinhados para receberem esse inverno, porque a demanda por energia elétrica, a demanda por recursos energéticos aumentam nesses meses de inverno entre dezembro e março. E isso faz com que a Rússia mire a partir de agora, com diversos bombardeios mais intensivos, esses setores, essas infraestruturas elétricas. E Zelensky teme que as próximas infraestruturas não vão ser somente plantas elétricas, estações elétricas, mas sim de usinas nucleares. Há uma grande possibilidade, por exemplo, de usinas próximas dos grandes centros do grande centro da Ucrânia ser a próxima vítima desses ataques, desses bombardeios, o que pode ocasionar um desastre ambiental sem igual e até mesmo permanente por longos anos, como aconteceu em Chernobyl lá na década de 80, quando ainda a Ucrânia pertencia à União Soviética. E como já sabem, tenho uma loja oficial de camisetas e acessórios aqui do Área Militar, que é umapenca.com/área militar. Aqui você vai encontrar diversos produtos como camisetas, canecas, pôsteres,
com temáticas incríveis sobre geopolítica, sobre militarismo e são produtos de extrema qualidade e feitos aqui no Brasil, valorizando a indústria brasileira. Então acesse umapenca.com/área militar, como está aqui no banner, e você vai encontrar produtos de excelente qualidade. E um ponto interessante que Volodymyr destacou é que ele acredita que a Ucrânia ela sempre foi um baluarte contra a agressão da Rússia, dizendo que é o povo ucraniano que sente de fato toda a dor desta guerra. E são as crianças ucranianas que estão aprendendo a distinguir os sinais diferentes de tipos de artilharia, de drones, por causa dessa guerra que a Rússia ela cometeu, ela invadiu uma nação constitucional como a Ucrânia. Isso significa dizer que a Ucrânia ela sempre foi um escudo natural da Europa. E como tal, a Europa deve muito à Ucrânia, o mundo deve muito à Ucrânia, segundo a visão de Zelensky, porque ela vem absorvendo esse impacto dessa agressão russa sem deixar com que essa guerra se espalhe para toda a Europa. E eu observo aqui, de acordo com diversas análises de várias instituições de análise, ela já enxerga que a Ucrânia, hoje, essa guerra na Ucrânia, ela representa 80% de toda a destruição causada por drones, drones aéreos, drones terrestres, drones navais, em que então essa guerra atualmente presente na Ucrânia, ela é de fato a guerra de drones, é a primeira guerra de drones de todo o planeta, que pode se estender para toda a Europa, caso o conflito ele se agrave, ele se escale a nível além do Atlântico, né? Com envolvimento, por exemplo, dos Estados Unidos e também da própria OTAN. E embora Zelensky ele tenha pedido o apoio de todas as nações para enfrentar, de fato, a Rússia, ele quer, na verdade, que todas as nações se unam para colocar um fim nessa guerra, para acabar com a guerra. E ele destacou 2 países principais que tornaram possível que a Rússia ela expandisse esse conflito por mais de 2 anos e meio e que mantesse essa máquina de guerra muito contundente a ponto de ter uma grande produção interna de meios bélicos, de munições bélicas, a ponto de produzirem muitas munições para a Rússia, fazendo com que os estoques internos da produção interna da Rússia fiquem estocados para uma guerra mais forte, mais expansiva, possivelmente contra a OTAN ou quando essa guerra na Ucrânia ela exigir um aparato bélico muito maior do que vimos até hoje, a ponto de realmente colocar um ponto final nessa guerra, colocando uma saturação sobre as defesas aéreas da Ucrânia. São elas as nações Coreia do Norte e Irã. E de fato a sua colocação faz muito sentido. Ouvimos recentemente que a Coreia do Norte se aproximou de forma formal com a Rússia, com Kim Jong-un se encontrando com Putin em 2 ocasiões em pouco tempo, forjando uma aliança de cooperação bélica, de ajuda mútua entre eles. E como moeda de troca, Vladimir Putin ofereceu condições importantes como tecnologia espacial, tecnologia de míssil e também sistemas, técnicas de agricultura para melhorar todo o processo econômico e de alimento de uma nação que vem sofrendo com tufões, que vem sofrendo com a falta de alimentos, buscando, é claro, melhorar a sua economia, melhorar os aspectos sociais da sua nação e também, como moeda de troca, oferecer diversas munições e mísseis de grandes níveis para a Rússia atuar em sua guerra na Ucrânia. Espero que tenham gostado desta análise sobre as falas de Volodymyr Zelensky na Assembleia Geral das Nações Unidas, o que isso representa em todos os contextos possíveis desse conflito geopolítico. E diante disso tudo, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. E obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.